Tá preparado para escutar o Pirilão, Elias? É duro, viu, Marcão? Mas vamos lá, a gente tem que ouvir o homem, né? Vamos escutar o Marcelo Pirillo Teixeira. Tá tudo gostosinho pra ele. Tá tudo gostosinho. Tá tranquilo, tá favorável, como diria MC Bin. Tá tudo bem lá em Nárnia, onde vive Marcelo Pirillo Teixeira. Tá tudo legal pra Fernando Bonavides? Tá tudo legal pra Marcelinho Teixeira? Tá tudo legal pra Bozelinha? Tá tudo legal pro comitê gestor? Tá tudo legal pro nosso conselho deliberativo? Mas só não tá legal pros mais de 8 milhões de torcedores do Santos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vamos ouvir Marcelo Pirillo Teixeira ontem no Allianz Parque. Vamos ouvir, e claro que eu vou parando aqui para que a gente possa reagir à fala do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Vamos ouvir. Vamos ouvir o Marcelo Teixeira, vamos ver o que ele tem a falar, presidente do Santos, Marcelo Pirillo Teixeira. Vamos ouvir Marcelo Teixeira na Zona Mista, vamos ouvir o mandatário santista. Vamos aqui fazer análise, eu estou para fazer análise a respeito daquilo que é o trabalho da diretoria. Se foi ontem, anteontem, ou se foram 10 anos atrás, não importa. Quando nós assumimos, nós sabíamos das responsabilidades e daquilo que deveria ser cumprido para nós equacionarmos as dívidas. As dívidas que hoje estão equacionadas estão, o ano passado, e talvez você tenha o desconhecimento, nós pagamos 130 milhões, você sabia? O Santos pagou 130 milhões de reais de transfer ban. Nós pagamos, evitamos outros 3 transfer bans, através de acordos que foram feitos. Elias Russo, você sabia que o Santos pagou 160 milhões de reais em dívidas, meu caro Elias Cabrini Russo, que evitou 3 transfer bans? É o presidente que adora falar do passado e parece se preocupar pouco com o presente. Marcelo Teixeira rebatendo aí o jornalista que fez ali o questionamento a ele, meu caro Elias. Marcão, é um presidente que disse que, quando ele assumiu a presidência do Santos dessa vez, ele disse que não ia olhar pelo retrovisor. Agora que a água tá batendo no peito ali, aí ele olha pelo retrovisor, né? Agora a culpa não é dele, a culpa é de quem veio do antecessor dele. O Rueda pegou o transfer ban vindo do Pérez, que o Marcelo pegou o transfer ban vindo do Rueda, e o próximo presidente vai pegar transfer ban vindo do Marcelo Teixeira, porque o modus operandi é o mesmo, Marcão, do Rueda, que ele está falando aí que pagou 130 milhões, 160 milhões de dívidas, só que a gente sabe que são dívidas que ele renegociou, assim como o Rueda fez. E esse boleto vai chegar em algum momento. Então não adianta ele se vangloriar ou falar que pegou um time em terra arrasada. Ele sabia disso, a obrigação dele era tentar consertar. Foi incompetente até aqui, não conseguiu acertar as dívidas do Santos, que ele fala que pagou muita coisa, que as dívidas estão sendo resolvidas, mas a gente sabe que a dívida do Santos aumentou muito mais ainda desde que ele chegou aqui. Então, é um presente. Primeiro, a resposta que ele deu para o jornalista, né, que perguntou sobre profissionalismo. Ele falou: você está me fazendo mesmo essa pergunta? É claro que tá, porque a gente está vendo profissionalismo zero do Marcelo Teixeira nessa gestão. Vamos continuar ouvindo o presidente do Santos, Marcelo Pirillo Teixeira. Vamos ouvir. Igualmente, nós estamos, mais uma vez, obtendo um recurso da FIFA para nós conseguirmos um acordo da negociação que foi feita com o Basel junto ao Arouca, e com isso nós estamos na possibilidade desses acordos serem revertidos para que o Santos encontre o seu equilíbrio financeiro. Isso é o mais importante. A gestão ela é profissional. Se ela não fosse profissional, o Santos não alcançaria os resultados que o Santos alcançou desde 2024 até esse momento. A gestão é profissional. Se não fosse profissional, não teríamos alcançado os resultados que alcançamos de 2024 até aqui. Palavras do presidente Marcelo Teixeira. Marcelo, muitas vezes você faz errado e dá certo, viu? Você até teve mérito na montagem do time de 2024. Foi rápido naquela montagem e na mudança do elenco. Mas para por aí, viu, Marcelo? Muitos cabides de emprego, muito amadorismo, e isso agora reflete dentro das 4 linhas. Os resultados, eles aconteceram pela credibilidade da gestão e principalmente das ações que nós tivemos para que o Santos saísse da Série B, da segunda divisão. Hoje nós estamos alcançando um outro nível e continuaremos. A avaliação que possa ser feita hoje na classificação que o Santos alcança hoje no campeonato
no nosso entendimento, pelo elenco que o Santos possui, não está correspondendo à qualidade do grupo que o Santos tem. Então, o Santos fez a sua ação, fez a sua modificação, porque entendeu que na mudança da comissão técnica nós poderíamos, e nós estamos percebendo que isso está surtindo efeito, está tendo resultados práticos, a equipe vem melhorando a sua condição técnica e física. Mais importante ainda, nós temos o período de junho, que é um período onde a equipe possa continuar sendo trabalhada, não apenas dentro de campo com esse elenco, com a comissão técnica, como também na janela, conseguirmos os reforços necessários de acordo com o planejamento que está sendo feito. Tanto... Atenção, Elias Cabrini Russo, ele fala da parada do meio do ano e sobre reforços que o Santos vai contratar. Resta saber, Elias, qual engenharia financeira o Santos vai fazer, porque sabemos que o problema tem se agravado e o Santos vai precisar pagar o treinador Pedro Caixinha, vai precisar pagar o Arouca pelo João Basso, sem contar as dívidas que tem também a pagar com o Cuiabá, entre outras questões complicadas, Elias Cabrini Russo. Marcelo confirma que vai reforçar o elenco dentro da próxima janela. Elias Russo. Pois é, Marcão, ele fala que parte do sucesso, né, da administração dele vem pela credibilidade da gestão. Que credibilidade que a gente vê toda hora cobranças, né, presidentes de outros clubes cobrando o Santos, como Novo Horizontino, Cuiabá, e o cara falar que vai ter saída de jogadores e algumas contratações também. Que jogador que o Santos pode vender hoje que vai servir de moeda, pelo menos servir como moeda de troca, Marcão? O Gabriel Veron que está emprestado, o Godoy que está emprestado. Que jogador que o Santos vai vender para conseguir melhorar um pouco mais esse elenco? Então, é muita mentira, cara. Tudo que o presidente fala, a gente não pode acreditar, não dá para confiar de forma alguma nele, falar que é uma gestão séria, uma gestão que teve austeridade financeira, tem austeridade financeira que a gente não está vendo. O que a gente está vendo aí é o que aconteceu com o Pedro Caixinha, né? Ser demitido, e é um transfer ban possível também a curto prazo aí. Então, o que ele fala tanta coisa, parece que ele parece que ele é a Leila Pereira dos Santos, mas não é. É completamente o contrário do que ele fala, o que tá fazendo o dia a dia dele na Vila Belmiro. O Marcelo Teixeira tá muito mais, Elias Cabrini Russo, para André Sanches do que para Leila Pereira. Vamos continuar ouvindo o presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Saídas concentradas, não é apenas reforços para chegar jogadores. São jogadores que ainda continuam no elenco que possam servirem também de futuras negociações. Então, esse é o trabalho que está sendo feito. De antemão, já a decisão de jogar em São Paulo foi importantíssima. Nós tínhamos um jogo junto ao organizador, onde nós negociamos 3 partidas. Essa partida não seria realizada aqui na capital, seria realizada fora da capital. O organizador entendeu que queríamos jogar em São Paulo. O resultado financeiro talvez não tenha sido mais adequado ao organizador, mas foi importante para o Santos jogar. Queríamos jogar primeiro no Pacaembu, não foi possível, pelas razões que vocês já sabem, e conseguimos, e eu faço um agradecimento publicamente à presidente Leila, ao Palmeiras, por ter feito essa cessão do estádio ao Santos, e com isso também nós agradecemos a torcida do Santos, que mais uma vez correspondeu, 35 mil pagantes, numa segunda-feira à noite, uma noite também fria, em São Paulo, e essa é a resposta do torcedor. Vimos aqui uma festa, uma grande festa, desde o início ao fim da partida, todos incentivando, apoiando, e óbvio, no fim do jogo, as manifestações que são justas, corretas, pacíficas, de reivindicação, de cobrança, deve existir mesmo. Ninguém está satisfeito, eles não estão, nós também não estamos, não queremos esse tipo de sequência de resultados e vamos reverter. Vamos estar no caminho para reverter, juntos, para que a gente consiga recolocar o Santos de acordo com o elenco que tem para uma sequência de bons resultados. Tá aí o presidente Marcelo Teixeira. Ele é sobre a renda, né? Até o Mr. Jersey coloca aqui, né? Que ele disse não ter sido tão bom para o organizador. É claro que não sabemos ao certo por qual valor o Palmeiras cedeu o Allianz Parque, né, para os organizadores do evento. Lembrando um pouquinho daquilo que foi, por exemplo, o Morumbi,
Eu me lembro que o Santos ali quase não teve lucro naquela partida, né, Elias? Pelo valor do aluguel e despesas. Talvez é isso que o Marcelo Teixeira tenha dito. Se nós contabilizarmos o valor do aluguel do Allianz Parque, mais despesas e mais o valor que os organizadores precisariam repassar ao Santos, nós muito provavelmente vamos chegar a um número de um baixo lucro para os organizadores do evento. Agora o Santos não tem nada a ver com isso, né, Elias? O Santos não tem nada a ver com isso. Pro Santos foi muito importante ter jogado no Allianz Parque. E fica sempre aquele exercício que o torcedor do Santos faz. Se o Santos mesmo organizar a partida para jogar em São Paulo, será que não é mais viável do que vender esse jogo para um grupo de empresários, Elias? Me dá a impressão que sim, que o próprio Santos poderia ter organizado esse evento. Eu concordo, Marcão, mas infelizmente o Santos hoje não tem pessoas competentes para fazer essa organização de um jogo como esse. Ele falar que o patrocinador teve prejuízo, eu não acredito ou que o lucro foi pequeno, eu não acredito nisso não, Marcão. Acho que pela renda que teve ontem, tudo que envolveu ali, eu acho que foi bom para todo mundo, para o Palmeiras que ganhou o aluguel, para quem organizou o evento e para o Santos também, que teve uma casa cheia ontem, não, Allianz Parque lotado. Com certeza a renda foi pelo menos, acho que a renda líquida do Santos foi pelo menos 2 ou 3 vezes o que o Santos arrecada bruto na Vila Belmiro, então não tem por que reclamar. Esse negócio de falar que foi mal patrocinado para quem organizou o evento, então seja mais competente também e organize, deixa o dinheiro vir tudo para o Santos, mas infelizmente a gente vê muita incompetência, muita inconsistência nas falas do presidente. Um abraço ao Rod Santista, que coloca aqui no chat. Rod. Marcão e Elias, sensação de fim de feira saindo do estádio ontem. PQP, tá complicado aqui, tá dizendo o Rod. O Rod, tive a mesma sensação que você, viu, Rod? Isso mesmo. A gente falava isso no intervalo, né, Russo? A gente já tava inconformado no intervalo. Eu olhei quando tava passando a Voltsman, no intervalo, eu olhei pro Russo e pro Jordão e falei, cara, não é possível. Não é possível. Esses caras não jogam nada, meu. Aí o Felipe Camargo tava passando ali ao meu lado, olhou pra mim e falou, Marcão, nós vamos cair, cara. Então, assim, foi uma sensação de inconformismo, Elias, de todo mundo que tava. Parece que a gente tá revendo o mesmo filme. E, Elias, olha, por incrível que pareça, me dá a impressão que em 2023, realmente o time era melhor que esse. Eu tô chegando a essa conclusão, vamos analisar com mais calma depois, mas eu tô chegando a essa conclusão, Elias, que pelo menos aquele time chutava pro gol, Elias Cabrini. Aquele time pelo menos gol fazia, Russo. Pois é, Marcão, o Felipe Camargo disse ontem, a sensação que a gente tinha com todo mundo, né, da imprensa que estava ali. É um time apático, cara. Então a gente vê na 8ª rodada o time com 5 pontos, você vê o time andando em campo, você não tem esperança de que a curto prazo alguma coisa possa melhorar. Pelo contrário, a impressão que dá é que pode piorar ainda. Então, ver todo mundo saindo triste ali, a gente da imprensa, o torcedor que, pô, fez uma festa tão linda, e eu fiquei chateado por nós, né, pelo mau futebol do Santos, mas principalmente para a torcida no geral ali, que lotou, cara, fez uma festa tão bonita, e todo mundo saiu triste pra caramba, com um resultado que foi um empate, mas com gosto de derrota. É duro a gente ver o que está acontecendo com esse time. Alô, Zupera, canal Sincero Santos, Zupera tava lá no jogo ontem. Oh, me deu vontade de me jogar do viaduto, tá dizendo aqui o nosso Zupera. Aliás, eu vi algumas imagens, Elias Cabrini Russo, do torcedor do Santos chegando, né? A torcida jovem do Santos chegando. Que coisa linda, hein? Parabéns mesmo à TJ, parabéns à torcida do Santos que esteve ontem no Allianz. Olha, foi emocionante. Agora o Santos matou tudo, né? Eu confesso que me emocionei. Foi de arrepiar ontem. Foi de arrepiar. Que coisa linda, cara. O Santista não merece esse time, né? Não merece esse presidente, não merece. Que coisa linda. Se foi uma coisa bacana ontem, foi a torcida do Santos. Que coisa espetacular. Vai ficar na memória o que foi feito ontem no Allianz Parque. Falava com o Santástico pela manhã, Elias. Santástico que está se recuperando da ressaca, esteve ontem no Allianz Parque. Falou, Marcão, impressionante, Marcão. Eu tava lá no boteco tomando os caras... Ô, Santástico vai ser 9-0. O homem parecia um popstar ontem do lado de fora do Allianz Parque, o nosso Santástico, viu? E viu o segundo tempo ao lado do Mimi. Um abraço pro... O Mimi deve estar bravo também, hein? Grande abraço pro Santástico, que tomou aquela tubaína ontem no Allianz Parque, viu, Elias Russo? É verdade, Marcão. Um abraço para ele, né? Pro Mimi, pro Zupo, que tá sempre com a gente aqui também. Pro Messias, né? Do Painel Santista também ligado aqui no Varanda. Então a festa foi linda demais, né? E foi uma pena
depois de tudo o que aconteceu, né? Como você falou, a chegada das organizadas deu um outro brilho para o estádio, aquele grito ecoando na cabeça da gente ali, ecoando no coração. Só quem não sentiu isso foram os jogadores em campo, né, Marcão? A gente sentiu uma emoção em ver tudo aquilo, mas acho que os jogadores, infelizmente, não têm sangue, não conseguiram sentir nada ali, tanto que não entregaram nada dentro de campo mais uma vez. O Eduardo Pires mandou um superchat. Marcão, se o jogo fosse na Vila Belmiro, teríamos mais chances? Pergunta ele. Percebi que os jogadores estavam atrapalhados com a velocidade do jogo pelo campo ser mais rápido. Eduardo, olha, eu acho que o Santos teria as mesmas chances que teve contra o Fortaleza em 2023, as mesmas chances que teve contra o Tátira em 2022, as mesmas chances que teve contra o CRB na Copa do Brasil, né? As mesmas chances que teve no Campeonato Paulista e perdeu vários pontos no campeonato, na Vila Belmiro. As mesmas chances, cara. O problema não é o gramado, o problema não é o estádio, o problema não é nada. O problema, sim, está nos jogadores, está na nossa comissão técnica, está na incompetência das pessoas que hoje estão no Santos. Vamos parar de transferir responsabilidade. A gente não cansa de perder na Vila Belmiro, gente. A gente não cansa de perder. Esse discurso não pode nem ser alimentado, entendeu, Eduardo? Um abraço pra você, obrigado mesmo pelo superchat, mas não dá pra alimentar esse discurso, cara. O Santos perde em tudo quanto é lugar hoje. O Santos perde em Tóquio, o Santos perde na Espanha, o Santos perde no Japão, o Santos perde nos Estados Unidos, o Santos perde no Nordeste, o Santos perde no Sul, perde em tudo quanto é lugar. O problema é o time, cara. O problema é a falta de trabalho, a preguiça, preparo físico ruim. Vamos continuar ouvindo o presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Ontem concedeu entrevista no Allianz Parque. Marcelo. Marcelo, a gente conversou no Morumbi, né, e você naquele momento dizia que não estava preocupado com o início que o Santos vinha tendo, né, naquele momento. Hoje passaram mais algumas rodadas, o Santos continua não tendo bons resultados. Você segue sem estar preocupado com esse mau início? A janela de transferência, de alguma forma, do meio do ano, te dá uma tranquilidade que possa melhorar o elenco? Queria o seu posicionamento em relação a esse momento que o Santos tem. Vocês ficam nessas perguntas de preocupado, se não está preocupado. Nós queremos resultados. Isso é que nós queremos. O elenco que o Santos tem não é para ficar nessa classificação. Então, não é uma situação onde venha o presidente e diga que está preocupado, não está preocupado. Qual é a diferença de você estar ou não preocupado? Você tem que agir. O Santos tem que agir. O Santos, diretoria, o Santos, comissão técnica, de futebol e o grupo de jogadores. O grupo de jogadores, se vocês perguntarem e disserem, mas falta empenho, falta dedicação, falta luta dos jogadores, o que falta, de fato, é trabalho. Falta nós desenvolvermos um trabalho melhor físico, melhor técnico, que é o que está acontecendo agora, né, dentro dessa medida que a comissão técnica vem jogando, vem trabalhando, e nós temos que dar esse respaldo. Como a torcida deu a resposta hoje. Deu a resposta do início ao fim. Queremos exatamente assim. Queremos fazer com que todos juntos façamos com que o Santos saia dessa situação. Só assim nós sairemos da situação. Não adianta eu vir aqui, olha, eu estou preocupadíssimo, estou aqui alardeando fatos. O que vai acrescentar isso? Não vai acrescentar... Bom, é o melhor momento. Se não for esse, também temos que pedir para sair, né? Porque vem um clássico, vem aí uma oportunidade única, né? Onde nós já vimos tantos, né, anteriores, onde você não tem um bom elenco e o time adversário vai e dá um resultado positivo. Não é o caso, porque, lógico, o Corinthians joga na capital, joga no seu estado, vem num momento diferente, numa sequência de melhores resultados, vem também numa sequência positiva de anos anteriores, vem disputando competições internacionais. O Santos está nesse processo de reconstrução. Mas nada melhor do que você encarar um clássico, do que você encarar um adversário sem a mesma tradição. Se nós queremos algo na disputa, por mais dificuldade que a gente tenha, não temos o Neymar, não temos outras situações como são os retornos dos jogadores que estavam vindo de contusão, ainda não estão na sua forma física ideal, técnica, mas é o momento, né, para que a gente
encontre o grupo necessário para que eles, aonde tiver que jogar, a gente consiga dar uma resposta positiva, não para a torcida, uma resposta positiva para nós mesmos, que nós temos condições de, enfrentando um adversário dificílimo, um clássico, o Santos vai com a sua camisa, com a sua tradição e vai em busca de um resultado positivo. Obrigado, gente. Obrigado, presidente. Tá aí o presidente do Santos, Marcelo Pirillo Teixeira. Tá confiante o Marcelo Teixeira em uma vitória no clássico contra o Corinthians. Elias Russo. Marcão, queria ter essa confiança dele, né? Realmente, ele fala do Corinthians, é uma boa possibilidade para o Santos ganhar. Ele acho que está pensando que o Santos está em 2002, que caíram os 2 raios, e ele acabou conseguindo manter alguns jogadores que seriam dispensados graças ao Leão também, que ali o Santos acabou sendo campeão. Mas a situação hoje é muito diferente. O Corinthians vive uma situação completamente diferente do Santos, acabou de ser campeão paulista, e o cara falar que a impressão que dá que ele continua não estando preocupado com a situação, Marcão. Falar que, pelo menos ele reconheceu que falta trabalho, só que não falta trabalho só da comissão técnica, dos jogadores, falta trabalho dele também, ele tem que ter consciência disso e cobrar também. Não adianta jogar para a torcida, eu contratei esse monte de jogadores aí, a folha salarial é de mais de 20 milhões, agora é com eles. Não é com eles, é você também que paga o salário, que tem a obrigação de chegar no CT no dia a dia e cobrar todo mundo, e parece que essa cobrança não existe, né? Cobrança no Santos não existe. Meus amigos varandeiros.